CBF deu um show no fim de semana. Um show de improviso, um show de desorganização, e o resultado foi esse que a gente viu. Uma tragédia em termos de organização. As séries A, B, C ficaram marcadas pelo medo, pelo temor de que algo ruim aconteça com os envolvidos, e a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. Deixa o seu like se você curtir o vídeo, se você gostar de tudo que for dito aqui. Se você não concordar também, fica à vontade. Comente aí, vamos discutir sobre o assunto. E quem está aqui pela primeira vez, chegou agora, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações também. Tudo muito absurdo o que aconteceu no final de semana. Eu quero voltar um pouquinho, né, andar umas casinhas para trás, voltar algumas semanas. No final de julho, a CBF divulgou no seu site oficial que estavam ali sendo publicadas as diretrizes para a disputa do Campeonato Brasileiro no meio dessa pandemia. Um campeonato que deveria começar em março, só começou em agosto, com algumas preocupações do ponto de vista sanitário. E ali, no documento, a CBF, no texto de introdução ao documento, a CBF faz questão de dizer que todo aquele protocolo foi montado num trabalho conjunto de todas as diretorias da entidade, figuras importantes do futebol brasileiro e membros da sociedade civil. Eu fico me perguntando se todos os responsáveis médicos dos clubes foram ouvidos durante esse processo, prestaram contribuições decisivas para que tudo aquilo ali fosse montado. Eu começo a acreditar que não. E aí eu me baseio para essa desconfiança em dois exemplos. Esse exemplo recente, de Goiás e São Paulo, está muito fresco na nossa memória, foi nesse domingo, com as críticas feitas pelo Marcelo Almeida, presidente do Goiás, ao protocolo, e o Marcelo é médico, ele é dono de hospital em Goiânia, então conhece muito bem o problema, certamente está muito por dentro de todo esse quadro de contaminação em massa da Covid-19, de um vírus que se espalha muito rapidamente. O Marcelo sabe do que está falando. E volto a alguns dias nas críticas feitas pelo médico do Corinthians, o Dr. Joaquim Grava, também a esse mesmo protocolo, tratando de viagens, hospedagens e hotéis e tudo mais. Então tem duas coisas aqui que me chamam a atenção. Primeiro, será que esses pontos feitos por esses dois que eu citei foram levados até a CBF? Será que eles foram ouvidos? Houve esse canal aberto para comunicação? Eu acho que isso deveria ser esclarecido, porque a sensação que passa é que essa comunicação ela não foi plena durante esse processo, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a mão dupla, é o contrário. Ao mesmo tempo em que nós vemos na imprensa essas figuras questionando o protocolo, será que elas também foram proativas ao procurar a entidade assim que o protocolo foi publicado, apontando, dizendo isso aqui está errado, isso aqui precisa mudar? Porque trazer para a imprensa vai dar luz ao problema? Vai dar luz ao problema, mas talvez não resolva a situação. É preciso que essa interlocução seja plena entre entidade e clubes, entre médicos e entidade organizadora do futebol brasileiro, que é a CBF. Isso é fundamental. E aí nós vamos entrar especificamente nos episódios do fim de semana. O episódio de Goiânia foi um absurdo. O episódio de Manaus foi outro absurdo, com ponto de partida em Goiânia. O episódio de Maceió é calamitoso, mas o episódio da Série C ele é insuperável. Insuperável. O Imperatriz do Maranhão, ele sai de Imperatriz, que fica no Maranhão, vai de ônibus até Belém. De Belém, ele pega um voo para Guarulhos, São Paulo, região metropolitana do estado de São Paulo, principal aeroporto do país. Olha a quantidade de pessoas que circulam em Guarulhos todos os dias. De Guarulhos, um voo para João Pessoa. De João Pessoa, ônibus para Campina Grande. O time começou a viagem na quinta, terminou a viagem no sábado, para jogar no domingo, e no domingo ele recebe a confirmação de que 12 membros da delegação estão infectados. Esses 12 membros infectados, eles saíram do Nordeste, foram para o Norte, desceram para o Sudeste, subiram de volta para o Nordeste, passaram por 3 aeroportos, cruzaram com um número enorme de pessoas, e a confirmação de que estavam infectados veio apenas em Campina Grande. Algo parecido aconteceu, mas aí foi apenas um jogador do Vila Nova, que foi até Manaus sem saber que estava infectado e só soube quando chegou lá.
Porque fizeram os testes na quarta-feira, houve um problema de coleta, tiveram que refazer na quinta, não deu tempo de ficar tudo pronto antes da viagem, e aí se viajou com um jogador infectado. Então, o grande absurdo já começa aí. Não existe os jogadores realizarem testes antes dos jogos, antes das viagens, os resultados não ficarem prontos e a viagem acontecer mesmo assim. Desculpa, em hipótese alguma essas viagens deveriam ter ocorrido. Em hipótese alguma, esses jogadores deveriam ter saído de suas cidades. Porque aí como é que fica o problema agora para os 12 do Imperatriz? Como é que eles vão voltar? Não tem outro caminho. Ou você vai manter todo mundo 14 dias isolado em Campina Grande, ou você vai trazer todo mundo de volta para a Imperatriz, correndo o risco de contaminar quem estiver por perto. Ah, mas aí você tranca todo mundo no ônibus. Você coloca um ônibus especial para esses 12. E aí dane-se o motorista do ônibus, e dane-se quem tiver contato do percurso do hotel para o ônibus. Não existe. Já está feita a lambança. Desculpa o termo, já está feita a cagada. O mesmo caso é o caso do Vila Nova. Está feita a cagada, porque aí o jogador tem que voltar. Ele vai ficar em Manaus nos 14 dias? Dificilmente. Ele vai ter que retornar a Goiânia. Como é que ele faz? Ele vai fretar vão fretar um voo para que venha ele sozinho? Acho muito difícil. Um ônibus de Manaus a Goiânia? Acho muito difícil. E mesmo assim ainda existe o risco de contágio com as mínimas pessoas que vão fazer parte dessa logística de retorno. Que precisa ter o piloto de avião, se fretar o voo, precisa ter o motorista do ônibus. Não tem jeito. Não tem jeito. Então esse é um dos maiores absurdos que a gente já viu no mundo. E olha que um monte de liga voltou. Um monte de campeonato voltou, um monte de teste mundo afora foi feito, mas nada chegou nesse nível de absurdo como a gente viu aqui nesse fim de semana de Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem o episódio, do CSA. Esse episódio do CSA, ele só se torna menos grave que o do Goiás, porque 30 horas antes os resultados saíram, 30 horas antes do jogo, no dia anterior ao jogo. Agora o episódio do Goiás é inacreditável, porque há um problema de acondicionamento dos exames, aí tem que refazer o exame, era para ficar pronto no sábado, não ficou, só ficou pronto na manhã de domingo, e aí o Goiás tenta fazer uma contraprova que só fica pronta em cima da hora, então nessa indefinição vai dar tempo, não vai dar tempo de checar todo mundo, e se tiver todo mundo positivo, vamos chamar os meninos para jogar. O presidente Marcelo Almeida deu uma coletiva ontem dizendo que tinha um dos meninos que estava no interior do estado, com o pai, estava de folga, passando o dia dos pais. Ligamos para ele pegou o carro, pegou a estrada, veio para Goiânia. E veio à toa porque acabou não acontecendo o jogo, mas esse não é o maior problema. O maior problema é que ele veio e entraria em campo se houvesse a decisão para que o jogo acontecesse, se o STJD não definisse o pedido do Goiás, sem ter feito o teste. Porque os meninos foram chamados em cima da hora e ia jogar todo mundo sem teste. E isso foi concebido por alguém, isso foi, em algum momento naquela discussão entre 14 e 16 horas de vai ter jogo, não vai ter jogo, alguém imaginou que fosse algo viável. Não, vamos botar os meninos para jogar. Mas eles não fizeram o teste. Ah, tudo bem, vamos correr o risco, vamos abrir uma exceção. Com saúde, com um vírus contagioso que já matou mais de 100 mil pessoas, não existe abrir exceção. Eu vou deixar minha posição clara aqui sobre o retorno do futebol. Nós estamos vendo na Europa ligas estruturando muito bem esse retorno, testando os jogadores de maneira periódica, de maneira insistente, isolando os casos, e são casos positivos numa proporção muito menor do que a gente tem visto aqui no Brasil. De alguma maneira eles estão conseguindo se organizar melhor e as coisas estão acontecendo. A NBA, ela conseguiu um projeto ainda mais ousado. Ela isolou todo mundo num complexo esportivo, todos os times, árbitros, staffs de clubes, imprensa, pessoal técnico que faz as transmissões dos jogos, e eles estão lá testados, isolados e só vão sair de lá quando a temporada começar. Então esses são exemplos de coisas que dão certo. É claro que o Brasil não vai conseguir isolar todo mundo numa bolha, é claro que a nossa realidade geográfica é muito diferente, que a nossa realidade econômica é muito diferente, mas é possível sim, com organização, com investimento, com testes diários, você realizar um campeonato onde o risco será muito menor. Só que isso não está acontecendo, porque aqui no Brasil, por mais que se contrate um laboratório de alto renome, como a CBF contratou, não está sendo possível sequer garantir um acondicionamento perfeito das amostras para que elas sejam coletadas depois no laboratório. Isso é um absurdo, porque certamente esse contrato da CBF com o laboratório não é um contrato barato. E esse mesmo laboratório que deixou o Red Bull Bragantino na mão contra o Corinthians, com um problema de reagente. Um dia é problema de reagente, outro dia é problema de mau acondicionamento, e aí eu vou voltar à Europa, eu vou perguntar a você,
Você já leu em algum lugar, recentemente, alguma informação nesse sentido? Olha, fizeram um monte de teste no Real Madrid e teve que jogar tudo fora porque teve um problema com o laboratório. Olha, fizeram lá na NBA os testes com o pessoal, não valeu nada, teve que sair tudo em cima da hora porque o laboratório errou, porque deu problema de reagente. É claro que erros podem acontecer, né, nas mais diferentes áreas, mas quando você contrata uma empresa com expertise, uma empresa altamente conceituada não só no Brasil, mas fora do Brasil, você não espera que erros como esse aconteçam, ainda mais de maneira repetida. Pode acontecer de maneira isolada. A gente até imaginava que o caso do Red Bull Bragantino fosse um caso isolado, mas não foi. E continuam acontecendo. E aí você retornar com o futebol nesse nível de insegurança de todos os agentes envolvidos, aí me desculpa, aí fica muito difícil. Aí eu paro de compreender o retorno, aí eu deixo de entender que todas as medidas estão sendo tomadas para que aquele risco seja reduzido e passa a ficar assustado, preocupado, como todos devem estar nesse momento, os profissionais que atuam no futebol, né? E tem um último ponto aqui que eu queria tratar, que é sobre o comportamento dos jogadores, o comportamento de todos os envolvidos, e aí vale para qualquer setor e qualquer ramo de atividade. Não dá para a gente chegar agora, como eu vi muita gente em rede social desde o adiamento do jogo nesse domingo, não dá para a gente chegar aqui e apontar, tá vendo? Olha os jogadores aí, as festinhas devem estar rolando. Você tem alguma evidência disso? Você tem alguma prova concreta disso? Você tem algum vídeo que comprove isso? A partir do momento que você tiver, a gente pode entrar nessa seara. Enquanto não tivermos, nós temos que confiar no senso de profissionalismo dos jogadores. E temos que confiar também na própria vigilância mútua. Porque aí é um cuidando do outro. Um cuidando do outro e também, ao cuidar do outro, está cuidando de si. Então eu imagino que nos elencos, nos ambientes, e acho que até no seu ambiente profissional, isso deve estar acontecendo. Um acompanhar o outro, um conscientizar o outro da importância de desacelerar, evitar aglomerações, por mais que a gente esteja sentindo falta dos amigos, por mais que a gente esteja sentindo falta dos eventos públicos, mas todo mundo ali se policiar um pouquinho no dia a dia. Mas o Goiás também teve 8 casos em junho positivos, é muita coincidência. Ninguém aqui pode afirmar nada. Eu jamais vou chegar aqui e crucificar os jogadores do Goiás e dizer, tá vendo, a galera deve estar indo pro sertanejo, o couro tá comendo. Ninguém pode fazer isso de maneira irresponsável. Nós estamos lidando com vidas e estamos lidando com um vírus que é altamente contagioso, que você pode pegar apertando o botão do elevador para pegar uma entrega na portaria do seu prédio, por mais que você tome cuidado. E olha que a gente já ouviu relatos nessa linha, de gente que conseguiu se isolar, conseguiu trabalhar em casa, teve essa felicidade de conseguir permanecer em casa, o que nem todos infelizmente têm, e mesmo assim se contaminaram, porque é muito fácil se contaminar, infelizmente, com esse vírus. Agora, a vigilância, ela deve ocorrer. Ninguém vai conseguir patrulhar a vida de ninguém 24 horas por dia. Mas sempre dar aquele toque, sempre observar. E acho que, como são atletas de alto rendimento, que dependem dos seus corpos, dos seus estados físicos para levarem o pão de cada dia para dentro de casa, eu tenho convicção, não apenas acho, eu tenho convicção que todos estão sendo extremamente cuidadosos nesse momento. Até porque é o mínimo a se fazer.